Pois pessoal, como é que é? Tudo bem? Bem-vindos ao canal. Cá está o vosso amigo Spitfire PT num dia de chuva intermédio, está assim um tempo vai chover daqui a bocadinho, só para também vos demonstrar que não ando de bicicleta só ao sol. Portanto, eu troquei a moto pela bicicleta e tenho feito este percurso para Lisboa todos os dias, faça sol ou faça chuva. Portanto, é para não pensarem que é só ao sol que aqui o vosso amigo anda. O que é o vídeo 2? O vídeo 2 é também para explicar aqui um bocadinho da diferença entre ter uma bicicleta elétrica ou ter uma bicicleta tradicional. E para mim existem duas grandes diferenças: peso e autonomia. E essas são aquelas que vocês têm que ter em consideração. Nomeadamente, se forem para fazer passeios com outros grupos de amigos que tenham bicicletas tradicionais, e em termos de autonomia, estas não são a melhor solução, porque o peso não faz diferença. Tendo um motor elétrico a trabalhar, vocês conseguem andar e acompanhá-los sem qualquer problema. Depois, quando o motor elétrico acaba, aí é que começam as vossas dores de cabeça, porque pedalar aproximadamente quase 40 kg de peso não é fácil. Em retas e descidas, todos os santos ajudam. Por exemplo, nesta subida aqui, se eu neste momento não tivesse com o motor elétrico, eu estaria a morrer, praticamente seria isso. E como vocês podem ver, eu vou aqui a falar com vocês nem sentem qualquer ofegação na minha respiração e eu faço isto sem qualquer stress. Uma coisa que eu faço, eu ando quase sempre no modo 3, ou na assistência ao pedal 3, que é aquela que dá mais assistência, e depois ando quase sempre na mudança 5, que é uma mudança intermédia, que eu não tenho que estar sempre a subir e a descer mudanças. Aí raramente eu mudo para a 6 e para a 7, a não ser que seja uma bela de uma descida que eu queira atingir assim uma velocidade mais interessante, ou então quando a subida é mais íngreme, eu aí tenho que sim que descer para mudanças mais baixas, como a 2 e a 3, para poder fazer essa subida com a assistência, ok? Sempre com a assistência ligada, nunca sem a assistência ligada. A assistência, como é que isto funciona na bicicleta elétrica? Isto é muito simples. Nós temos aqui, algumas têm outro modo, mas a mim é aqui esta patilha aqui de lado, que a gente roda e aciona o motor. Nós podemos conduzir só assim, tipo moto elétrica, só acelerar. Obviamente ficamos limitados à inclinação da subida, ao nosso peso, essas coisas todas. Ou então podemos conduzir pedalando e ele, a partir de certa altura, aciona o motor elétrico e começa-vos a assistir na vossa viagem. E isto é muito porreiro. E às vezes eu dou por mim, ou vou pedalando, tudo pedalado devagarinho, sem grande esforço, e faço esta minha viagem toda para Lisboa em 40 minutos. Umas vezes mais rápido, outras vezes mais devagar, depende daquilo que me está a precisar fazer no dia. O que eu vos queria mostrar aqui e explicar é que quando vocês estão em modo elétrico, aqui, ok? O motor elétrico está nos 96 watts, que é o máximo que ele consegue estar. Se vocês começarem a pedalar, vocês vão sentir aqui um efeito chamado um efeito fantasma. Ou seja, estão a pedalar para nada. O motor elétrico é que está a fazer o trabalho todo. Se vocês largarem aqui o acelerador e continuarem a pedalar, vocês vão reparar que o motor não continua no potência máxima. Ele desliga, vem a zero e depois entra então, passado umas 3 ou 4 baladas, a assistência ao pedal gradual. Isto nomeadamente começa nos 0, depois vai para os 16, agora está 16, que acho que é 32, 64, 80 e 96 watts. E basicamente, enquanto vocês estiverem nos 96 watts, que são aproximadamente 35 km neste modo, da maneira como ando, são 35 km, isto é uma maravilha. Quando passa para os 80 watts, ou seja, ele já não tem a potência toda disponível das baterias e do motor e não sei o que mais, vocês já vão começar a notar mais dificuldade a fazer o vosso percurso, porque já têm que fazer mais esforço e o motor já não vos ajuda tanto.
E isto normalmente é para aí a 7, 8 km antes de passar para aquilo que eu chamo o que é mortífero, que é quando baixa para os 60, para os 64 watts, que está mesmo no vermelho, está mesmo com uma barrinha, e aí vocês têm que fazer já muito esforço. Eu aconselho, se estiver nos 64 watts, vocês já estejam para aí a 1 km de casa ou coisa assim, porque senão a partir daí vai ser a empurrar a bicicleta, porque a pedalar não é de certeza. Pá, eu estou a gostar imenso desta mudança, ok? Obviamente é uma questão de hábito, nem toda a gente está disposta a largar a moto para começar a andar de bicicleta. Não me custou assim tanto, posso-vos dizer, os primeiros dias foram mais complicados até para descobrir o caminho, mas de resto, a partir daí, tenho feito tudo sem qualquer problema, já sei os atalhos todos, já sei por onde é que posso cortar, já sei essas coisas todas. Portanto, faço tudo ao meu ritmo, sem me estressar, sem estar a preocupar com o trânsito. Uma coisa que eu, entretanto, vou fazer, e que já vi que não é muito cara, é um seguro para a bicicleta. Acho que é 35 € ano. E uma vez que eu ando na estrada, maioritariamente, acho não, tem lógica eu ter um seguro na bicicleta. E como já vi que o valor não é muito alto, irei fazer um. Não sei se na federação, não sei, acho que andam entre os 35 e os 40 €. Então, obviamente vou fazer o mais barato, que faça aquilo, acho que me cobre contra terceiros, tem assistência, tem não sei o que mais, não sei. Tem que ver o que é que eles têm, mas é algo que eu irei fazer aqui para esta bicicleta e também para a trotinete que acabei de receber. Chegou ontem uma trotinete, mais uma parceria aqui do canal. Nunca andei de trotinete, não sei como é que aquilo se vai comporta, mas como chegou, faço o seguro e sinto melhor e não me chateio muito na estrada depois quando andar com uma ou com a outra. Eu há bocadinho falei-vos nas mudanças. Isto é uma Shimano de 7 mudanças e vocês podem, se quiserem, obviamente, trabalhar com as mudanças, que vos irá dar um bocadinho mais de autonomia. Não vos digo que vai dar muito mais autonomia do que irem aqui na mudança 5 e estarem sempre nessa mudança e usar o motor e não sei o que mais, mas dá-vos um bocadinho mais, dá-vos também um bocadinho mais gozo, vocês depois podem, ou sentem melhor a bicicleta, porque vocês vão sentir as mudanças, vocês vão sentir quando ela vai pedir para vocês subirem ou descerem a mudança. Obviamente, chegando à sétima não tem mais, mas até lá, mesmo com o motor elétrico a funcionar, vocês chegam ali, estão aqui numa quinta, estão a pedalar e começam a ver o efeito fantasma, ou seja, estão a pedalar e veem que a bicicleta não dá mais, metem uma sexta e já conseguem pelo menos mais 3 ou 4 km/h. E depois metem a sétima, já conseguem mais outros 5 ou 6 km/h, daí depois conseguirem atingir os 41, 42 km/h que esta bicicleta elétrica dá. E agora aqui, ó, modo 5, não quer saber, e vai ela. E aqui o vosso amigo faz aqui o percurso, já saí de casa, já estou no Cacém, a seguir vou estar em Massamá é já ali à frente, portanto, isto é um percurso que já estou habituado. Reparem, esta subida aqui, olhem para isto, a facilidade com que eu faço isto. Sem grande stress, sem nada, espetáculo. E vamos nós, tomamos cuidado com o trânsito. E eu hoje não sei como é que está o trânsito nesse 19, mas também vocês não vão conseguir ver, porque eu não tenho a câmera no capacete, a câmera está aqui no peito, mas normalmente eu quando vou aqui neste bocadinho, que é a estrada paralela à IC19, eu consigo ver tudo engalfinhado e eu aqui sempre neste ritmo. Umas vezes, olha, por exemplo, agora estou a pedalar fantasma, meto uma sexta, já sinto a bicicleta a responder, ok? Já estou a fazer um bocadinho mais de esforço. O motor elétrico, ó, a partir de agora já estou outra vez a pedalar fantasma, que ela não está a fazer nada, meto uma sétima e já estou a fazer mais esforço na perna. Obviamente, se eu estivesse no modo 1 ou no modo 2, estaria a fazer
ainda mais esforço, porque o motor elétrico ajuda bastante menos. Mas por acaso, olha, hoje a IC19 até não está má. Não tem trânsito. Mas pronto, eu prefiro vir de bicicleta do que me estar a estressar. Olha, e basicamente era isto, pessoal. Quis explicar que, pessoalmente, e voltando ao tópico inicial, que é a diferença é o peso e a autonomia, porque há bocado estávamos a falar disso, mas não acabei o raciocínio. Numa bicicleta elétrica, assim neste modo que eu tenho aqui, a autonomia máxima são 50 km. E eu penso que vocês começarem a conjugar os modos e não sei o que mais, no máximo tem 80 km de autonomia. O que é que isto quer dizer? Vocês têm 40 km para fazer para lá, ou qualquer sítio que vocês vão, e depois têm 40 km para regressar. Tenham atenção que garanto que os primeiros 40 km vão ser muito mais fáceis do que os últimos 40 km de regresso, quando a bateria já começa a perder, a bateria e o motor começa a perder potência, portanto já vão ter que pedalar muito mais. Vocês têm que ter isso tudo em atenção. Em viagens com amigos, ainda mais, porque o pessoal da bicicleta elétrica, da bicicleta tradicional, só acaba a energia deles quando acaba as forças nas pernas. Eles podem fazer 100, 150, 200 km, não interessa, isso não interessa. Vocês não, vocês estão mesmo limitados aqui à bateria que a bicicleta tem, porque não vão conseguir acompanhá-los. Se a bateria acaba, vocês não vão conseguir acompanhá-los. Digo-vos já, a não ser que seja um profissional do ciclismo, ok? Já tenham aquele pernão todo musculado e não sei o que mais. Vocês reparem agora, desci de sétima para quarta, não devia ter descido tantas, pronto, notei aqui uma diferença brusca na velocidade da bicicleta, mas também não estou muito preocupado com isso. Normalmente eu vou sempre descendo de sétima, sexta, cinco, quinta, quarta, mas como estava distraído com vocês, quando dei por mim vi assim, opa, já está a subir, meti logo a quarta e pronto. E agora já recuperei, e agora meto-me a quinta. Pronto, eu vou sentindo a bicicleta e quando ela me pedir, se eu quiser meto a sexta, se eu não quiser vou continuar tal e qual como estou, que é assim em quinta. Agora vou meter a sexta. Pronto, e basicamente era isto, pessoal. Vocês têm que ponderar para que uso querem uma bicicleta. Eu pessoalmente é só para fazer aqui as minhas deslocações para o trabalho. Não tenho passeios em grupo com o pessoal de outros géneros ou de bicicletas tradicionais para fazer. Portanto, para mim, esta elétrica chega, sobra e garanto que chego ao trabalho sequinho, ok? Sem ter que me preocupar ou necessitar de tomar um banho depois de fazer 20 km de bicicleta. E como vocês podem ver, eu hoje estou com o capacete de moto, porque está de chuva e o capacete de bicicleta não me iria dar jeito, porque aquilo é tudo aberto. De resto, olha, este é o meu equipamento para andar aqui de bicicleta, tenho tudo o que necessito, toda a iluminação à frente, iluminação nos pés, iluminação na traseira, com piscas e não sei o que mais, estou perfeitamente seguro, só me falta mesmo o seguro. Mas irei tratar disso também o mais breve possível. Olha, eu espero que tenham gostado aqui deste pequeno passeio. Se gostaram, já sabem, não se esqueçam de subscrever o canal, ativar o sininho, partilhar, comentar, deixar os vossos likes. E o vosso amigo Spitfire PT. Fui!